Você já viu aquele ambiente pesado em que está todo mundo tenso e pronto para entrar numa briga, numa discussão, num desentendimento? Isso significa que o demônio está ali presente? E um ambiente leve, tranquilo, calmo, isso significa que esse ambiente foi gerado pelos anjos? Será que nós, enquanto homens, podemos gerar também esses ambientes? Como é que isso funciona? Isso é importantíssimo para a gente saber como é que é essa luta entre anjos e demônios para conquistar as almas. E o papel dos ambientes é enorme. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e esse é o canal dos Santos Anjos. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Às vezes, no mesmo lugar, dependendo do dia, a gente sente uma certa... É quase como se tivesse uma carga elétrica difusa no ar, por onde fica todo mundo meio tenso, nervoso, com a fisionomia toda comprimida. É um ambiente, o que a gente às vezes chama de ambiente carregado, porque a gente tem a impressão de que ele está pesado, por isso carregado, né? E agora, isso é necessariamente a presença de um demônio? Não, não necessariamente, mas muitos teólogos e estudiosos da doutrina católica, eles mostram o seguinte, que o sobrenatural, o mundo dos anjos, portanto, Deus Nosso Senhor, e o natural, eles normalmente andam muito juntos. E também, por outro lado, vale também, no lado do mal, dos demônios. Então, pode ser que tenha um dia super quente, que as pessoas não tomaram água suficiente e que está todo mundo ali dentro do mesmo espaço, o ar abafado, e aquilo naturalmente forma um clima assim de uma certa tensão, né? Agora, normalmente, na maior parte dos casos, o demônio, se ele puder, ele vai entrar. Vai entrar para piorar aquela sensação, colocar uns contra os outros, para gerar um clima favorável ao vício, ao pecado. Então, o pecado de ira, a impaciência, para depois gerar brigas, que depois vão gerar frustrações, e vai ficar todo mundo abafado, com vontade de desabafar. E aí, no desabafar, aí vem a tentação e o demônio diz, olha, se você entrar para ficar vendo pornografia, isso você vai relaxar. Então o demônio ele cria um ambiente para depois dar uma falsa solução. Isso é típico da ação do demônio. Não sei se está claro. Então pode ser uma coisa natural, pode ser uma coisa preternatural, no caso do demônio, ou sobrenatural, no caso dos anjos. E, portanto, nós, homens, podemos favorecer, facilitar a criação de bons ambientes. Como? Né? Por várias maneiras, do que nós temos visto nas nossas conversas, né? No canal, justamente, nós aprendemos como atrair a ação dos anjos. Por exemplo, a boa educação, quando não é por mera vaidade, a boa educação, ela gera um bom ambiente. Então, quando, ao invés de tratar o outro na butinada, a gente trata com a devida atenção, né? sem ficar dizendo palavrões, né? Não necessariamente com a linguagem melosa, não. Mas uma linguagem correta, polida. Isso ajuda, favorece a criar um determinado ambiente. A limpeza, a ordem, todos eles ajudam a criar naturalmente um bom ambiente. E criam as condições propícias para a ação dos anjos. Porque a ordem, a limpeza, procuradas pelas boas razões, podem com facilidade atrair a ação dos anjos. A boa educação, né, o bom trato, a bondade, isso atrai formam um bom ambiente que podem ajudar, favorecer e até atrair a ação dos anjos. Isso é importantíssimo na vida de família. Por isso que a gente insiste muito no canal, cuidado com as novelas, cuidado com certos programas de televisão, cuidado com certos livros, porque eles são próprios a gerar um certo ambiente propício à ação do demônio. E outras coisas, se quer dizer que a gente só pode ver coisas diretamente relacionadas com a religião? Não. Coisas relacionadas com a beleza, a arte, a cultura, a boa arte, a boa cultura, a boa música,
podem favorecer também um bom ambiente. Não necessariamente precisa ser uma coisa diretamente religiosa. E veja que interessante que está aqui no livro. Há uma relação estreita entre a nossa alma e as nossas ações. Quando a nossa alma decide de fazer algo, ela se coloca automaticamente num certo estado de espírito, numa certa mentalidade, um certo modo de ser. Quando a gente, eu vou dar um exemplo religioso, um exemplo não religioso. Quando a gente, por exemplo, vai rezar o terço, ou a gente acabou de rezar o terço, nós, se fazemos da maneira correta, até a nossa fisionomia, os músculos da face vão ter uma certa distensão. Então, um exemplo religioso, um exemplo não religioso. Quando a gente vai chegar a visita em casa, ou um parente que há muito tempo a gente não vê, a gente decide preparar uma boa refeição para ele. Essa nossa atitude naturalmente gera um certo estado de espírito que vai influenciar o ambiente. Um certo estado de espírito de alegria, um certo estado de espírito de boas-vindas, que cria um ambiente. Né? Só isso atrai os anjos? Não necessariamente, mas favorece. Né? Favorece. Gradua suas energias e suas disposições para realizar aquele ato. Sobretudo se, ao fazer a refeição, ao preparar a casa para dar as boas-vindas, se a gente faz isso com uma intenção de fazer apostolado, de fazer bem não só ao corpo, mas também à alma daquele que está chegando. Nos anjos, isso é incomparavelmente mais vigoroso. Eles são chamados a ministérios especialmente adaptados à sua própria natureza. Então Deus dá para os anjos um certo ministério, uma certa ação, e os anjos, a natureza deles está completamente adaptada à ação que eles vão fazer. Quando eles realizam a ação própria daquele ministério, todo o seu ser brilha, resplandece e vibra de um determinado modo. Então, quando o ambiente, tanto do ponto de vista religioso como do ponto de vista natural, ele está preparado para a ação dos anjos e atrai a ação dos anjos, os anjos, então, eles ajudam as nossas próprias ações e eles fazem brilhar algo que a gente não vê com os olhos, mas a gente sente no ambiente. Então, o papel dos bons ambientes para favorecer a virtude é enorme. Enorme. O papel da ordem, da boa disciplina temperada, das boas-vindas, o modo de ser, de dar boas-vindas, educado, polido, não é? O quanto possível tranquilo, sem deixar de ser dinâmico. Isso tudo tem um grande papel para favorecer a virtude. Porque se os anjos vêm, eles agem, a ação deles de alguma forma resplandece e brilha naquele ambiente. Né? Eu vejo, por exemplo, outro dia eu falei por telefone com os jovens voluntários do canal dos Santos Anjos, do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, que percorreram o interior de Minas nesse mês de julho, fazendo a divulgação do Rosário em praça pública, nas ruas e várias outras campanhas relacionadas. Eles estavam nas ruas, de manhã até o fim da tarde, dormindo às vezes em ginásios, meio acampados, não sabendo exatamente onde iam ter as refeições, e fizeram isso, muito sacrifício, sacrificando as férias. Vocês precisam de ver a alegria, um ambiente de louçania, que a gente diz, de alegria, de jovialidade, com que eles terminaram essa caravana. Porque eles estavam se sacrificando. O que explica o sacrifício trazendo uma alegria assim? Sim, porque eles têm uma certa ordem, mantêm uma certa disciplina, se tratam respeitosamente. Há um ambiente ali a serviço de um fim de ser religioso, não só religioso, mas com aspectos religiosos, por exemplo, a difusão do rosário. E isso tudo é certo que atraiu a ação dos anjos. E isso resplandece na fisionomia deles de uma forma incrível. Aliás, eu aproveito para agradecer os membros do Grupo Apóstolos dos Santos Anjos, que graças à sua ajuda financeira, cada um com o que pode, né, vocês tornam essas ações possíveis. Então eu agradeço, e você não sabe os benefícios todos, as várias missas celebradas ao longo do ano por suas intenções, veja todos os benefícios e seja também membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, no link aqui na descrição do vídeo.
E aí continua aqui. Esse esplendor é comunicativo. Por isso que a gente entra num bom ambiente, aquilo, né, como se quase se comunica para nós, um mau ambiente também. Todos os anjos, seja aqueles que participam na mesma ação que os outros no céu, eles percebem esse esplendor. Se nós formos devotos dos anjos, poderemos também perceber esse esplendor e receber a sua boa influência. Quantas vezes a gente entra numa igreja bonita, ou a gente vai num ambiente que está com uma decoração boa, apropriada, limpo, a gente entra, as pessoas são respeitosas, aquilo é comunicativo, a gente sai de lá tendo percebido algo e tendo recebido algo. Creio que uma sociedade atenta a esses esplendores, atenta, portanto, ao fulgor da ação angélica, seria uma sociedade profundamente predisposta à ação do sobrenatural. E muitas vezes as pessoas não entram no caminho da virtude porque falta um ambiente em que a pessoa sinta essa ação, né, própria da virtude. E a pessoa vai para o colégio, a pessoa vai para o smartphone, a pessoa vai para um banco e sente aquela mesma agitação, aquele mesmo nervosismo, aquela mesma tensão contínua, e isso não predispõe para a virtude. Isso é realmente um conceito muito importante quando a gente estuda os santos anjos. Espero que eles façam bem. Nos vemos então amanhã, se Deus quiser.